No vídeo passado, eu defini um espaço vetorial como sendo um conjunto V com uma operação de adição que envolve dois elementos desse conjunto V e uma operação de multiplicação que envolve um elemento dos reais e um elemento de V. No caso, nós estamos trabalhando apenas com os reais, que é considerado um corpo. Poderia ser os complexos ou qualquer outro corpo. Você não precisa saber agora a definição de corpo, eu vou trabalhar apenas com os reais. Então nós vamos chamar isso aqui espaço vetorial sobre R, ok? E esse conjunto V vai ser um espaço vetorial se ele satisfizer essas quatro propriedades na adição e essas quatro propriedades na multiplicação. Perceba que eu nem especifiquei que tipo de elementos são esses elementos de V. É um conjunto de qualquer coisa que satisfaça essa adição, essa multiplicação, essas propriedades. Então, por exemplo, pode ser o vetor geométrico, nós temos como somar vetores geométricos, aquela regra do paralelogramo. Pode ser uma função, será que uma função mais uma outra função exibe a propriedade comutativa da adição? Será que existe a propriedade associativa para funções? Pode ser também, acho que o exemplo mais simples, que é as duplas de reais. Então, A1, A2, onde A1 e A2 pertencem ao conjunto dos reais. Então, esse deve ser o exemplo mais simples de vetor que você já deve ter familiaridade. Eu vou começar então, nós vamos verificar se o conjunto desses vetores é um espaço vetorial. Então, vou desenhar aqui um conjunto qualquer. Esse conjunto R2, na verdade, né? E chama R2 porque é o conjunto de todos os vetores, de todas as duplas em reais, com coeficientes em reais, aliás, coordenadas, as duplas de reais, ok? Então, é o conjunto de todas as duplas de reais. Se eu estivesse falando de R3, eu estaria falando das triplas de reais. Então, A1, A2, A3, onde A1, A2 e A3 pertencem aos reais. Nós vamos trabalhar então com o conjunto de todas as duplas de reais. Então, por exemplo, nesse conjunto poderia ter 1, 0, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 2, 3, todas as duplas de reais. Bom, então deixa eu só especificar que A1 e A2 pertencem aos reais. Será que a adição de dois vetores, então suponha que eu tenho o vetor A é igual, vamos mudar a cor? Suponha que eu tenho o vetor A igual a A1, A2 e B igual a B1, B2. Será que se eu somar esses dois vetores, eu vou satisfazer a propriedade, sei lá, comutativa? Será que se eu somar três vetores, eu vou satisfazer a propriedade associativa? Então é isso que nós vamos verificar aqui. Mas como nós somamos esses vetores aqui? Eu posso definir a soma do modo que eu quiser, e aí eu vou verificar se essa soma satisfaz as propriedades da adição. Então a soma mais usual que você conhece é a seguinte soma. Então vamos definir a soma como sendo, vamos colocar x1, x2, então uma dupla x1, x2, mais uma dupla y1, y2, a soma é a seguinte, é x1 mais y1, vírgula, x2 mais y2. Ok? Então, essa é a minha definição de soma. Eu vou definir também a multiplicação. Então, a multiplicação por esse símbolo aqui esses dois pontos de definição. Então, 1α vezes x1, x2 é igual a alfa x1, vírgula alfa x2. E essa soma aqui é a soma de reais, porque isso aqui é um real e isso aqui é um real. Essa soma também. Essa soma aqui significa a soma de vetores. Aqui nós estamos trabalhando num produto de um real, que nós vamos chamar de escalar, vezes um vetor. E aqui ficaria então um escalar vezes o x1. Então isso aqui é uma multiplicação de números, porque isso aqui é real, isso aqui também. Então nós já definimos a multiplicação e a soma. Agora nós vamos verificar se o conjunto de todos os vetores em R2, todos os elementos, todas as duplas de reais, formam um espaço vetorial. Então, vou começar verificando a propriedade associativa. Então, A mais B mais C tem que ser igual a A mais B mais C. Então, se eu somar A mais B e depois somar com C, tem que ser a mesma coisa que somar A com B mais C. Então, vou começar com... Já vou copiar aqui A e B. Vou escrever a soma deles. Em vez de escrever os elementos, já vou colocar as duplas. Então, vou reescrever isso aqui na forma de duplas. Então, é a mesma coisa que somar
esses dois mais o C1, C2, ok? E nós vamos verificar se é igual a esse lado aqui, se é igual a A1, A2, mais B1, B2, mais C1, C2. Então, vamos verificar se esses dois lados são iguais. E aí nós vamos satisfazer a primeira propriedade. Bom, para somar esses dois vetores, é a mesma coisa que fazer A1 mais B1, vai dar um novo vetor A1 mais B1, vírgula, A2 mais B2. E aí eu tenho que somar com C1, C2. E o lado direito é a mesma coisa que A1, vírgula, A2 mais B1 mais C1. Estou somando esses dois vetores. B2 mais C2. Ok? Então, se eu somar esse vetor aqui, quero que você enxergue isso aqui, que isso aqui é um vetor, e esse, eu vou obter A1 mais B1 mais C1, só estou somando essas coordenadas correspondentes, vírgula, A2 mais B2 mais C2. E aqui na direita eu vou somar A1 mais B1 mais C1, ok? Estou somando as primeiras coordenadas, B1 mais C1, e A2 mais B2 mais C2. Nós verificamos que esses dois vetores aqui são iguais. Ó. Então, se você pegasse quaisquer vetores, por exemplo, eu poderia dar um valor aqui, 2, 3, 4, 5, 7, 9. Se eu somar, eu posso usar a regra associativa. Ok? Não importa se eu estou somando A mais B e depois C, e somar A mais B mais C. Então, a primeira propriedade, que é a propriedade associativa da adição, está verificada. Agora vamos verificar rapidamente U mais V igual a V mais U, ou seja, A mais B igual a B mais A. Então, A mais B, será que A mais B é igual a B mais A? É a mesma pergunta que eu fiz aqui, vamos verificar. Então, A mais B seria A1, A2 mais B1, B2, tem que ser igual a B1, B2, mais A1, A2. Somando isso aqui, então, ficaria A1 mais B1, A2 mais B2. Isso é igual a B1 mais A1, B2 mais A2. Esses dois vetores são iguais porque aqui nós temos a soma de dois números reais. A1 mais B1 é igual a B1 mais A1. Ok? Nos reais, por exemplo, 2 mais 3 é igual a 3 mais 2. Então, eu posso reescrever A1 mais B1 é igual a B1 mais A1. E A2 mais B2 é igual a B2 mais A2. A soma de reais não importa a ordem. Então, nós temos a propriedade comutativa. Nós verificamos também a propriedade comutativa. Vou riscar aqui, a propriedade comutativa está verificada. Agora, eu vou apagar essas duas verificações que eu fiz aqui para economizar espaço. Vamos verificar a existência do elemento neutro. Vamos apagar isso aqui também. Então, vamos verificar a existência do elemento neutro. Eu acho que esse vídeo está um pouco fácil, porque é muito fácil verificar as propriedades, mas eu quero que você entenda como verificar todas, porque nos próximos vídeos eu vou verificar algumas propriedades e vou deixar para você verificar o resto, que é muita coisa para verificar. Então, um U mais o vetor 0 tem que ser igual a U. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui o meu vetor U, vamos chamar aqui de A. Então, A1, A2, mais. E nesse caso, o meu vetor 0, o meu elemento neutro, vai ser o 0, 0. Em outros casos, nós vamos ter que encontrar esse elemento neutro, mas aqui eu já tenho uma ideia. Eu sei que isso aqui vai dar, pela minha soma, vai ser igual a 1 mais 0, A2 mais 0, que é igual a A1, A2. Nesse caso, eu já tinha uma ideia mais ou menos, porque esse vetor 0, 0 ia funcionar, mas nos próximos vídeos nós vamos ter que encontrar, vai ser um pouco mais difícil de encontrar qual é o elemento neutro. Então, aqui, nesse caso, esse é o meu A,
e esse é o meu 0, ok? Eu mostrei que A mais 0 é igual a A. Aqui está meu A. Então essa é a propriedade, é muito fácil de verificar. Vou verificar agora a existência do elemento oposto. Ele tem que dar o elemento neutro. Se ele somar U mais menos U, tem que ser igual ao elemento neutro. Então vou somar A, que vai ser A1, A2, mais o menos A seria o menos A1 menos A2. Nesse caso eu sei também, eu tenho uma ideia de que o menos A é esse aqui, nós vamos ter que achar o menos A em outros espaços vetoriais. Aqui eu já tenho uma intuição, porque eu sei que isso aqui vai dar A1 mais menos A1, vírgula, A2 mais menos A2. Estou somando essa coordenada com essa e essa com essa. Eu sei que nos reais A1 mais menos A1 é a mesma coisa que A1 menos A1, que é 0. Então isso aqui vai dar 0. E A2 mais menos A2 também é 0. Então eu já sabia que isso aqui ia funcionar, então eu já falei para você. Nos próximos vídeos nós vamos procurar qual é o elemento inverso. Então o elemento inverso existe, é o menos A1 menos A2, ok? Se nós temos um vetor A1, A2, o elemento inverso é menos A1 menos A2. Então, essas duas propriedades também já foram checadas. Agora nós precisamos verificar se a multiplicação satisfaz essas quatro propriedades. Então a multiplicação está definida aqui, nós vamos seguir essa definição. Se fosse outra definição, nós iríamos seguir essa outra definição. Então vamos lá. Vamos começar com a primeira propriedade. Acho que é alfa vezes beta vezes v. Ok. Então suponha que eu tenho um alfa vezes um beta v, ou seja, um beta vezes o meu vetor, vamos chamar de A nesse caso, A1, A2. Aqui é a multiplicação usual de escalar por vetor, nem precisava colocar isso aqui, mas vamos colocar. Então isso aqui vai ser igual, pela definição, esse vetor aqui de dentro vai ser igual, então vamos escrever aqui, vai ser igual a beta A1, beta A2, eu só mantive os parênteses. Esse aqui é o vetor, temos os parênteses. Não, aliás, eu nem preciso, vamos reescrever isso aqui, para não confundir. Então, isso é a mesma coisa aqui. Esse de dentro fica beta A1, beta A2. Eu estou seguindo essa definição. O beta vezes o vetor A1, A2 é igual a beta A1, beta A2. E agora nós temos o alfa multiplicando esse vetor. Então, isso aqui ficaria igual a alfa beta A1, alfa beta A2. Ok? Agora, isso aqui, como eu quero provar que isso é a mesma coisa que alfa beta vezes v, eu só verificar que isso aqui é a mesma coisa que alfa beta vezes o meu vetor A. Ok? Se você imaginar isso aqui como um novo escalar, pela minha definição, quando eu multiplicar por A1, A2, eu vou obter isso vezes A1 e isso vezes A2, que é exatamente o que nós tínhamos aqui. Então, provei que alfa beta A1, A2, alfa vezes beta A1, A2 entre parênteses é igual a alfa beta vezes A1, A2. Primeira propriedade está verificada. Agora, 1 vezes A, né, o vetor vetoral, ou aqui no caso V, tem que ser igual ao vetor A. Então, vamos verificar que 1 vezes A1, A2, aqui vou colocar o símbolo, depois nos próximos vídeos eu vou parar de colocar esse símbolo, porque aqui dá para entender que é 1 vezes A1, A2, multiplicação de escalar por vetor. Isso é a mesma coisa aqui, 1 A1, 1 A2. Isso é multiplicação de real por real, ok? 1 vezes A1, nós sabemos que nos reais isso aqui é A1, e aqui 1 vezes A2, isso é a mesma coisa que A2. Então, 1 vezes o vetor A é igual ao vetor A. Essa propriedade também está verificada. Agora nós vamos verificar a propriedade distributiva em relação à soma de escalares. Então vamos colocar um alfa mais um beta. Alfa mais beta vezes A1, A2. Isso é igual a, pela minha definição, um escalar vezes x1, x2 é igual a escalar x1, vírgula escalar x2. Então nós temos o escalar A1, vírgula escalar A2. Ou seja, é o seguinte vetor.
alfa mais beta A1, vírgula, alfa mais beta A2. Isso é multiplicação de reais, ok? Isso aqui é um real, isso aqui é um real, então a propriedade distributiva dos reais vale. Então isso é a mesma coisa que alfa A1 mais beta A1, vírgula, alfa A2 mais beta A2. Bom, isso aqui pode ser separado como uma soma de dois vetores, ok? Nós temos então alfa A1, vírgula, alfa A2 mais beta A1, vírgula, beta A2. Se você somar esses dois vetores, nós vamos somar coordenada por coordenada, ficaria alfa A1 mais beta A1, que é o que nós temos aqui, e alfa A2 mais beta A2, que é o que nós temos aqui. Então, só separei isso aqui em duas somas. E agora, pela definição de escalar vetor, eu sei que isso aqui é igual a alfa. Eu devia ter usado as cores, então vamos colocar aqui esse alfa. Vamos colocar as cores certas. Alfa. Só para você não se confundir. Aqui, aqui. Opa, aqui é beta. E aqui é beta. Ok, então isso aqui é a mesma coisa que alfa vezes A1, A2, mais beta vezes A1, A2. Ou seja, alfa mais beta A1, A2 igual a alfa A1, A2 mais beta A1, A2. Isso aqui era A. Então, alfa mais beta vezes A igual a alfa A mais beta A. Então, verifiquei a propriedade distributiva em relação à soma de escalares. Essa propriedade está verificada. Agora, só falta um alfa, um escalar, vezes a soma de vetores. Então, vamos fazer um escalar alfa vezes a soma, então aqui é a multiplicação usual de escalar vetor, vezes a soma de A mais B. Isso aqui vai ser igual a alfa A1, A2, não podemos esquecer de parênteses, mais B1, B2. Eu só reescrevi A mais B em forma de coordenadas, A1, A2 mais B1, B2. Isso aqui eu vou somar, então, ficaria alfa vezes A1 mais B1, vírgula, A2 mais B2. Pela minha definição de multiplicação escalar vetor, isso é igual ao vetor. Vamos escrever respeitando as cores. Alfa vezes A1 mais B1, vírgula, alfa vezes A2 mais B2. Ok? Eu só multipliquei o escalar pela primeira coordenada, vírgula o escalar vezes a segunda coordenada. Agora isso aqui é real, isso aqui é real. Eu posso então usar a distributiva. Fica igual a... Estou me confundindo com as cores um pouco. Igual a alfa A1 mais alfa B1 na primeira coordenada, vírgula alfa A2 mais alfa B2. Então, alfa A2 mais alfa B2. Bom, isso aqui, vamos continuar aqui. É igual, isso aqui é uma soma de vetores, ok? Nós temos coordenadas sendo somadas aqui. Eu posso desmontar, então, numa soma de dois vetores. Ficaria o vetor alfa A1 na primeira coordenada, alfa A2 na segunda coordenada,
mais, eu demoro um pouco porque estou respeitando as cores, mais alfa B1 na primeira coordenada, vírgula, alfa B2 na segunda coordenada. Alfa B2 na segunda coordenada. Pode ver que se eu somar esses dois vetores, ficaria alfa A1 mais alfa B1, que é o que nós temos aqui, e ficaria alfa A2 mais alfa B2 na segunda coordenada, que é esse aqui. Então agora isso aqui posso enxergar como uma multiplicação de escalar vetor, ficaria alfa vezes A1, 2 mais alfa vezes B1, B2. Perceba que eu estou seguindo a minha regra de multiplicação. Estou respeitando todas as regras. Estou verificando se essas regras, se com essas regras eu vou ter a propriedade distributiva. Então ficaria alfa vezes A mais alfa vezes B, que é exatamente o que nós temos aqui. Isso aqui resultou em alfa vezes A mais alfa vezes B. Então, alfa vezes A mais B é igual a alfa A mais alfa B. A última propriedade da multiplicação está verificada. Bom, então nós encontramos aqui um espaço vetorial. Ele satisfaz essas 8 propriedades, que são as propriedades da adição e multiplicação. Então, o conjunto R2, munido da adição, dessa adição aqui definida aqui, ok? Tem que ser nessa definição. Se nós definimos a adição de outro modo, nós temos que verificar o outro modo e essa multiplicação. Então, se eu definir no próximo vídeo, sei lá, nos vídeos que vierem, eu vou definir de um outro modo e nós vamos ver se isso vai ser um espaço vetorial ou não. Mas, por enquanto, R2 com essa adição e essa multiplicação é um espaço vetorial.